Olá, olá, para você aí que está conectado através da Connect TV, através do Facebook. Começamos aqui mais uma edição do História da Minha Cidade com o professor Francisco Artem. Tudo bem? Tudo bem, Soninha? Bom dia a você, bom dia meu amigo, minha amiga da Rádio Piratininga, da Rede Piratininga e da Connect TV. Mais uma edição do nosso Histórias da Minha Cidade. Deixa eu tentar erguer esse negócio aqui. Tá caindo aqui. Tá bom assim, Alexandre? Não, tá bom. Deixa assim. que a Titi arruma. Ai, ai. É tudo no improviso, Quem gente? sabe faz ao vivo, né? Aê. Não espera acontecer. Olha, vamos registrar aqui os amigos que nós deixamos de registrar sobre aquele programa que nós fizemos, a época de ouro do rádio. A Vânia Azevedo fala o seguinte: tive o privilégio de conhecer vários radialistas e até hoje tenho um ótimo relacionamento de amizade com alguns. Incrível. O saudoso Zé Bétio já esteve em minha casa, inesquecível, olha aí. Ah, que legal. Zé Bétio. Nossa, eu lembro quando eu era criança, minha mãe e meu pai, eu via esse Zé Bétio desde as 5 horas da manhã. E não enjoava? Ah, não enjoava, né? Era a Rádio Globo. Na Globo? Da Globo. Ele era engraçado, Ele né? Era um era. tipo bem popular, né? Muito bom locutor. Teve muitos fãs aí. Você era uma então. Eu era, porque eu era criança. Acho que foi daí que nasceu a vontade de ser radialista. A Maria Helena do Lago também. E diz assim, nos cumprimenta. Quanta história tem para ser contada, né? Tem bastante. Nossa, tem bastante. Nós já põe estamos história preparando. nisso. Nós vamos agora, depois, né, anunciar daqui a alguns dias, dar uma pausa no nosso programa. Nós já estamos preparando a segunda temporada para trazer sempre mais informações para vocês. Vou ficar só um tempinho parado aí, só para a moça ter umas férias, né? Só uns 3 dias, só tá bom. Tá bom. Um pouquinho mais, mas tá ótimo. A Ruth Aparecida diz o seguinte: ela morava no Pratinha e nessa época meu pai tinha uma oficina na rua Ratcliffe, que o fundo dava de frente ao campo e muitas vezes a equipe de esportes narrava o futebol da oficina. Lembro muito do Ito Amorim, Sebastião Dalarme, Palomo, etc. Olha. Imagina esse rádio transmitindo Eu já transmiti uma vez. Oficina. Eu trabalhava, não aqui, porque uma das minhas episódios anteriores da minha vida de jornalista, por incrível que possa parecer, se alguém acreditar nisso, mas fui repórter de campo, já fui jornalista esportivo. Ah, você já foi? Foi, sem entender, confesso, quase nada. Mas teve a experiência. Tive a experiência. Delcio Decanini, na época, precisava de um repórter, não tinha, nós estávamos na Mirante na época, nem era aqui na Piratininga. E não teve outra saída, fui lá um dia e me puseram numa fria. Eu não lembro que cidade que era, mas tinha tido um jogo, tinha tido uma briga tremenda aqui em São João da Boa Vista. E quando nós chegamos lá, eles queriam bater em nós também, você acredita? Tivemos que sair corrido lá da cidade. Puxando aqueles fios pro meio do campo. Pois é, e a rádio, já nas primeiras horas lá que nós chegamos, já tinha um aviso da própria polícia: olha, nós não temos condição de dar segurança, vocês teve problema lá. E estavam as duas rádios, eu falei das duas rádios que brigavam muito, né, que era a Piratininga e a Rádio Mirante, uma disputa tremenda. Na Piratininga aqui, estava nosso amigo Ailton Fonseca. Sim. E não tinha ninguém, né, no campo, então nós achamos que não ia ter nada. Por precaução, e a torcida, e a locução ficar no meio da torcida. Foi um episódio bravo esse. Por precaução, o Delcio Decanini tinha uma casa que tinha uma área, né? Então ele passou a transmitir do alto da casa. Por precaução. Da área, pediu lá pro dono, pagou uma contribuição. O Ailton, aqui com a Piratininga, foi transmitido no meio. Mas não deu outra. Não deu outra. Aquilo não acabou numa tragédia por muito pouco, coisa de Deus. Porque O povo ferveu lá pro meio. Ferveu. Aí, porque eles tinham ido uns vários ônibus, turma, ia chegar de repente. Aí pegou o Ailton Fonseca com a equipe da Piratininga. Mas olha, começaram assim. Uma das coisas que eles fizeram de início foi pegar uma cerveja e jogar em cima
dele, do nosso equipamento nosso da Piratininga. Né? Muito desagradável, que aquilo ia terminar numa tragédia. Uma tragédia. Isso é chato. A Mirante ainda conseguiu ficar um pouco no ar, porque eles não viram que estava em cima da casa. Quando eles perceberam, foram lá embaixo, puxavam os fios, quase que a gente... Bom, quantas histórias. Para sair dali, foi preciso a polícia. Sabe por que não aconteceu mais nada? Olha essa coincidência. Você lembra do delegado Juca? Sim. Ele era delegado aqui em São João. Sim, claro. E, por um acaso, ele estava passando na cidade. E ouviu falar que ia ter briga. Que aquele dia eles... Eu acho que era Leme, viu? Acho que era Leme, porque nós chegamos... Eu lembro que a polícia chegou com a gente até Casa Branca, porque eles iam atrás. Imagina o sufoco. Eu estreando de repórter. O Tony deve lembrar desse jogo aí. Pergunta pro Tony, Tony, se você lembra qual foi o jogo que foi a Piratininga e era Mirante também. E era Mirante, teve uma briga tremenda. Eu não lembro a cidade, mas eu acho que era Leme. Teve uma briga tremenda e que jogaram Tambaú. Jogaram uma cerveja no Ailton Fonseca, né? E o que aconteceu? Tambaú, imagina isso. E eles eram tudo turmeiro, né? Eles moravam na roça, era um povo forte, né? Tinha arma, tinha tudo lá. O Ailton estava armado também, né? O Ailton Fonseca, parece. Quer dizer, ia ter uma tragédia anunciada. Ia ser... O Tony apanhou também nesse jogo? O que ele falou? Não, ele ficou escondidinho. E o Juca ia passando, ficou sabendo e foi lá no estádio. Ele chega no exato momento que estava tendo que o Ailton, que o pessoal ia partir para cima do Ailton e da nossa equipe aqui. De tudo equipamento nosso. Que horror! Foi uma coisa de louco aí. Então, é uma passagem que eu tenho aí, e que eu também transmiti de uma garagem na cidade de Tambaú. Padre Donizete nos protegeu. Padre Donizete e a chegada do delegado, né? Porque senão... mas o Padre Donizete deve ter mandado o Juca lá, porque ele não era para estar lá. Era, né? Coincidência. Não era para estar lá. E o Juca era... ele enfrentava mesmo, né? Ele era bravo. Ele chegou a tirar a arma lá. Parece que foi difícil o negócio lá. A Marisa Neder Barbosa diz o seguinte... que o capitão Belloni trabalhou na barbearia do senhor Noé, ficava perto da Casa Milã, Casa de Móveis Balestrin, farmácia Santa Terezinha e por aí. Deve ser algum personagem aqui da nossa rádio, né? O José Roberto Correia cumprimenta nós e diz assim, que eu via muito o programa Não Diga Não Nem Né, com o Anésio Ribeiro. Olha. Eu falei desse programa também aqui. Falou. Tinha em todas as rádios do Brasil, tinham Não Diga Não Nem Né. Virou uma febre esse programa, né? E aqui eu lembro que o Fabinho Silveira, que Deus o tenha. ele transmitia o Não Diga Não Nem Né e conseguia transmitir, conseguia... ninguém conseguia ganhar o prêmio, né? Não falava Não Diga Não Nem Né. Bom, eu estava falando aqui da história. E o Manuel Fragoso Machado, época do compadre Fica-Fica. Lembra? É lógico. Nossa, do compadre Fica-Fica eu tenho uma história para contar. Pode, rapidinho? Sim, lógico. Eu tenho uma do Fabinho Silveira também, que você vai morrer de rir. Isso eu não cheguei a ver, mas o pessoal comentava assim que eu entrei na rádio. Fica-Fica ganhava muito galinha, porco. Eu lembro disso. Ovo. Isso. O povo gostava dele, mandava mesmo, presenteava ele. E uma bela ocasião, ele tinha ganhado 2 galinhas, estava dentro de um saco. E ele guardou debaixo aqui, da mesa do estúdio. O César Caslini, ele era miudinho, pequenininho, entrou debaixo da mesa. A hora que que ele começava a falar, a hora que começaram a falar no rotativo, ele começou a apertar as galinhas, começou a gritar debaixo da mesa do estúdio principal. Então, tinha tanta arte esse povo, meu Deus, mas era muito bom essa época. Mas assim, né, voltando na parte de esporte também, uma história que eu vi no livro do Antoniazzi, que fala a história da Piratininga. O Fabinho Silveira era uma figura também, né? Muito conhecido, muitos anos, trabalhou aqui. Então sempre tinha assim, aquelas tecnologias, né? Hoje aqui, o programa está todo aqui. Hoje é um espetáculo. A gente fica olhando aqui, muita gente até acha que a gente está
pouco caso, né? A gente está trabalhando, que a gente recebe informações, passa informações aqui. Mas na época, cada equipamento novo que inventava era um sucesso, e as duas emissoras corriam para comprar, para se atualizar, cada uma queria apresentar alguma novidade mais do que a outra, né? E aí, numa das transmissões esportivas também, foi no campo do Palmeiras, a Piratininga entrou com uma novidade lá, que era o famoso bip. Né? Lembra do bip? Os claro médicos que eu lembro. Fazia bip, bip, você atendia, não tinha celular, não tinha nada, era maneira Nossa, mas de aquele se bip não dá localizar. sossego. Durante anos foi, mas quebrou o galho de muita gente em muitas ocasiões, né? Então nós começamos aqui na Piratininga o bip, que era uma revolução. Então o técnico de som, o locutor e o locutor e o técnico lá, o narrador lá do campo do Palmeiras, podiam se comunicar repórter, tudo através do bip, 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 né? Então você conseguia falar com todos. E o Fabinho soltou essa. Tinha um repórter lá, depois eu pego o nome dele, vamos dar o nome fictício aí de Josué. Mas ele falou: Josué, se você estiver me ouvindo, dê um bip. Se você não estiver me ouvindo, me dê 2 bip. Tá esperando o bip até hoje, tadinho do Fabinho. Ai, mas são muitas histórias de bastidores também da Rádio Piratininga, né? Ah, sim. Que, assim, quem conviveu sabe o quanto foi gostoso, quanto foi engraçado, né? Ainda é, né? Ainda tem. Tem fatos aqui. Sim, mas na época era uma equipe maior, né? Tinha muito mais funcionários, né? Tinha mais competição também, né? O pessoal a disputa era maior, né? A briga era mais feia. Então tinha muita coisa. Hoje o povo está mais civilizado também, né? Mais quietinho. Ninguém apanha mais nos estádios, difícil sair mais. um quipocró, se protege mais, sim, né? Mas essa tragédia de Tambaú realmente foi um fio para que tivesse uma tragédia, porque o Ayrton também estava armado. Né? Então ali ia ser, enfim. Nossa vida ia ser um negócio feio. Ia ser muito feio. Soninha, também quero agradecer não só a participação dos nossos amigos, mas também envios que nos mandam. E a gente está aberto aí, pode nos mandar, viu? A gente é muito útil para a gente poder ir fazendo um grande arquivo da memória da nossa cidade. Tem gente que manda histórias, tem gente que conta histórias e tem gente que conta, mostra fotos, vídeos. Vídeos não chegou nenhum ainda não, só os que nós trouxemos aqui eram produções nossas, mas pode mandar também, às vezes é vídeo, fotos até da sua família, não tem problema, sua família é história também. Por exemplo, mandaram uma foto muito legal, vamos lá, Alexandre, para a gente ver essa foto, que aqui eu vou narrar para os amigos da AM 970 e os amigos da Connect TV e da Rede Piratininga vão poder ver. Não é essa ainda, essa nós vamos falar no segundo bloco. Essa é a dona Madalena Sandeville, foi nossa primeira professora aqui em São João da Boa Vista. São as outras fotos. Olha aqui essa foto que nos mandaram amigos aí da M970. E mandaram uma foto da Igreja Catedral de São João da Boa Vista, da Praça da Catedral, Praça Armando Salles hoje, que não tinha esse nome na época, né? E era uma das peculiaridades. A igreja já vai muito parecida com a de hoje, mas bem menorzinha, foi tomando forma durante os anos, depois passou por várias reformas. Mas o interessante é que a nossa praça era fechada. Havia um coreto no meio dela, mas ela era fechada, tinha uma cerca fechando, para as pessoas não irem à noite na praça. Então tem várias fotos, inclusive eu vi mais algumas, depois a gente pode trazer aqui para vocês verem, com essa peculiaridade aí da foto da praça totalmente fechada. Só depois de muitos anos é que abriram essa foto. E um coretinho lindinho, bonitinho no centro, poderia ter conservado, né? Estaria até hoje lá, seria muito tradicional, muito bonito aí. Mandaram também uma foto aqui, Soninha, que a gente quer registrar, também uma foto histórica. Nós contamos aqui a história da estátua do Joaquim José, né? Ah, sim. Que inclusive ninguém sabia o que era estátua em São João. Vai fazer uma estátua, ninguém sabia, né? Nós lemos aqui a crônica do Pascoal Dias, que inclusive fala aí da curiosidade do povo e nem o termo estátua ninguém sabia o que era.
E aí definiu lá, a estátua é um monte de pedra com um homem em cima, Sim. né? E está lá o homem em cima, Praça Joaquim José, a gente percebe uma riqueza nessa foto, que são as roupas das mulheres, né? A praça não tinha nada na praça, só a estátua mesmo, de terra, né? Carruagem ali sendo usada ainda pela população, não tinha obviamente nenhum carro, não havia carro nessa época. Então a gente quer agradecer também essa fotografia lindíssima aqui. E aqui um lazer, 1917. Olha que legal. Sabe o que o povo de São João fazia nessa época, Soninha? Piquenique na Pedra Balão. Era um dos passeios mais comuns em São João da Boa Vista, lá para 1900, até 1930, 40, 50. Tem várias fotos de famílias fazendo piquenique na Pedra Balão. Você, por essa foto, além de uma qualidade excepcional, muito boa, você percebe como é que as pessoas iam para um piquenique, meu Deus. Né? Eles iam de terno, todo chique. Eles iam de gravata, eles iam com butinão, né, chapéuzinho. Eu talvez, porque já haviam programado uma foto, talvez, e foto era uma coisa rara, difícil você tirar uma foto nessa época. Mas nesses famosos piqueniques na Pedra Balão, que toda a família tradicional de São João da Boa Vista ia, era essa roupa que usava, terninho, gravata, as mulheres vestidos longos, chapeuzinho na cabeça, né? E você já vê eles comendo ali, que legal. Vai saber o que comia, Tem né? 32 pessoas aí. Você contou isso? Contei. Nossa. Você vê como a pedra é grande. Pois é. E hoje ninguém quase vai mais na Pedra Balão, né? Judiação, é um né? ponto turístico, está um pouquinho abandonado, pouca gente vai. Mas você veja os pratinhos deles, né? Eles levavam a comidinha deles e solenemente participavam aí do piquenique. Continua ainda o piquenique, já alguns anos depois dessa foto, 1943, mas você perceba também o grande número de pessoas visitando a Pedra Balão. Eles chegavam de charretes. Olha né? lá. E essa foto nos enviada mostra isso. São várias charretes, deve ser várias famílias, chegando certamente para visitar a Pedra Balão e também para um delicioso piquenique. Muito legal. Divertimento da época. Né? Hoje, infelizmente, vem aquele medo, né? Pessoas, usuários de drogas. E também as pessoas ficam meio ressabiadas, meio afastadas. Então... e a gente também tem que levar em conta que hoje as opções tem muitas, né? Sim. Então a pessoa não vai fazer um piquenique na Pedra Balão. Eu cheguei a fazer piquenique, era de infância isso, lá no Bosque da Prata. Né? A gente ia até Águas da Prata, ia a família, a vizinhança toda. Puxa vida, levava um frango com farofa. Que delícia! Em tempo bom. Brincava lá no bosque, depois a gente fazia um piquenique. Era a coisa mais deliciosa do mundo. E hoje as opções são muitas, ninguém mais faz isso, mas fica aí o registro da época. Bom, nós vamos ao intervalo. Depois do intervalo, nós vamos atender aqui ouvintes que nos perguntam sobre os primeiros professores de São João da Boa Vista e também o Sandeville, nosso amigo que está sempre aqui na Piratininga nos visitando, trazendo também bastante sugestões de pauta. Ele quer saber um pouco da história da dona Maria Madalena Sandeville, nome de rua, aqui de São João da Boa Vista, e a primeira professora, mulher, aqui de São João da Boa Vista. Daqui a pouquinho a gente retorna, então, para falar a história do casal Sandeville, os primeiros professores da nossa cidade.
A Fera Alvarez é uma empresa nacional com mais de 52 anos de atuação no mercado de reciclagem de materiais ferrosos, não ferrosos, com foco na coleta, preparação e comercialização de materiais para fins siderúrgicos e de fundições. Contamos com uma frota própria de caminhões personalizados, equipados com sistemas de carga e descarga, entre outros, para atender os diversos tipos de demanda. Possuímos bases de coletas e entregas por regiões estratégicas e, assim, atender à atual necessidade do mercado nas regiões Sudeste, Sul e Centro-Oeste. Aliados a isso, uma equipe operacional, administrativa e comercial capacitada e experiente para atender toda a necessidade de fornecedores e clientes da Fera Alvarez Divisão Sucata, fator que oferece mais segurança e tranquilidade para todos os nossos parceiros. Fera Alvarez, soluções em aço. Que tal saborear uma deliciosa comida mineira? No Rancho do Dilino, você e sua família aproveitam o ambiente mais aconchegante de São João da Boa Vista. Você vai se deliciar com as mais saborosas saladas, a maior diversidade de comidas caipiras com receitas tradicionais de dar água na boca e os melhores acompanhamentos para o seu self-service ou marmita. E claro, muitos doces e frutas para dar aquele toque de doçura. Nossa cozinha é moderna e tem os melhores profissionais e equipamentos do mercado. Venha provar a mais tradicional culinária caipira, com aquele gostinho de comida de vó. Avenida Doutor Oscar Pirajá Martins, 197. Telefone 3631-1341. Voltamos, Soninha? Voltamos. Aqui alguns abraços, né? O José Roberto Correia está informando que está ligado. Obrigado, viu, Zé Roberto? Beijão, Zé Roberto. Professora Marisa Neder Barbosa. O programa vai em homenagem à professora Marisa Neder. Beijo, viu, professora? Neder, porque foi uma das grandes professoras aqui da nossa cidade, né? Denise Helena, bom dia para você. Beijo, Denise, bom dia. Nós temos ainda a Vera Marisa Alborgone Pan. Beijo, Vera. Obrigado pelo carinho e acompanhando a gente, hein? Então, um abraço a todos e que estão nos acompanhando agora e que vão nos acompanhar mais para frente, né? Bom, respondendo aqui ao Sandeville, a dona Madalena Sandeville, nossa primeira professora. Vou recorrer, é lógico, para falar dela, para dois historiadores da nossa cidade, Dr. Teófilo de Andrade, grande Dr. Teófilo de Andrade, já falamos sobre ele, foi deputado, foi historiador, escreveu muito sobre a história de São João da Boa Vista, livros, foi vereador, foi deputado, muitos mandatos, depois veio o filho, Dr. Teófilo Ribeiro de Andrade, também uma carreira brilhante, foram acho que os dois políticos que exerceram mais atividades por um período longo. O doutor Teófilo acho que foi deputado 30, 40 anos, eu não lembro aqui. Foi muita coisa, né? E parou porque quis, porque ele tinha indicação, inclusive, para ser eleito aqui. Bom, o doutor Teófilo traz aqui a história do casal, o Custódio Barbosa Sandeville e a dona Maria Madalena Sandeville, né? Eles, no dia 4 de maio de 1863, a gente está falando dos termos antigos, antanho, né? Põe antanho nisso, né? É muitos anos atrás, né? Ele foi nomeado para trabalhar aqui em São João da Boa Vista e a esposa dele fez o registro para ser também professora, né? Não tinha dinheiro, só contratou um, que foi o Custódio, para dar aula para os meninos. Na época, aquela história dos meninos de azul e as meninas rigorosamente assim. Então, o professor para dar aula para menino, as mulheres para dar aula para menina. Até que houve dinheiro, sobrou dinheiro aí, e foi contratada a dona Maria Madalena Sandeville para ser professora aqui da nossa cidade. E aí nós recorremos ao Rodrigo Falcone, que conta um pouco da história da dona Madalena, do esposo dela, o Custódio José Barbosa Sandeville,
né? A Dona Maria Madalena nasceu na primeira metade do século XIX, natural de Minas Gerais, né? E faleceu no dia 17 de julho de 1879. Então ela foi casada aí com o senhor José Custódio José Barbosa Sandeville. Então, no ano de 1859, a então freguesia de São João da Boa Vista foi levada à vila, sendo nomeado presidente da Câmara Municipal José Tavares Coimbra, já falei dele aqui, né, que ocupou o primeiro cargo e assumiu o compromisso com o município de Mugimirim, para onde fora convocado, porque nós éramos ligados ao município de Mugimirim. Então, a única cidade mais próxima aqui da vila era Mugimirim, que era uma cidadona na época, segunda maior cidade do estado de São Paulo, perdia para São Paulo capital. Então nós nos desmembramos de Mugimirim, por isso que muitos desses personagens vão até Mugimirim, tá certo? O nosso amigo Tavares, ele foi tomar posse lá, e lá ele assumiu o compromisso, que era construir uma cadeia, construir um prédio para a Câmara Municipal e também fazer uma escola, trazer professores para fazer uma escola. Então, o primeiro ato dele foi trazer o cidadão Custódio José Barbosa Sandeville, professor público de primeiras letras, seção masculina, né? Recebendo, lógico, os seus ordenados e gratificações, tornando-se oficialmente aí o primeiro professor de São João da Boa Vista. Então, lá no livro da ata da Câmara Municipal, tem tudo isso. Na Câmara tinha, não sei se tem ainda, se guardaram ainda, né? Mas tinha toda essa história aí de São João, as nomeações. Então, era possível, tanto o doutor Teófilo de Andrade como o Rodrigo. E eu, muita coisa que peguei, também peguei lá da Câmara Municipal. Na minha época de vereador, a gente anotava, eu gostava muito de ver história, então a gente anotava aí nas horas de folga, a gente anotava aí as histórias, muito interessantes. É uma delícia ler aqueles livros. Espero que tenham conservado, a gente nunca sabe, né? Então, em seguida veio a nomeação, quando sobrou dinheiro, da Dona Maria Madalena, instalando então a primeira escola feminina. Era uma reivindicação muito grande, as meninas queriam estudar, não tinham onde aprender a ler, né? E o Dr. Teófilo explica que as duas escolas atenderam em parte às necessidades da população urbana e foram as primeiras, foram bem proveitosas para esta. Você não só poderia estudar meninos e meninas numa área de 6 quilômetros. Os meninos e meninas da zona rural, que eram grande maioria, não podiam estudar, porque não tinha o transporte. 6 quilômetros vinham a pé e um a pé, então era o limite legal aí para poder estudar. E cada escola não podia ter mais do que 40 alunos, né? Então era o máximo. De cada escola? De cada escola. Olha, hoje uma sala de aula tem... Tem sala de aula que tem mais. Eu tem já peguei mais. Sala de aula que eu vou te contar, né? Depois, em 1876, veio um colégio que chamava Santa Teresa. Foi o primeiro colégio particular de São João da Boa Vista, e os diretores eram Luiz de Oliveira Loureiro e sua esposa, Dona Zulmira Albertina Cabral Loureiro. Você veja que engraçado, marido e mulher. Quem era professor era o casal, sempre, né? Já para cada um dar aula, ou para meninos ou para as meninas. Isso. Né? Depois também nós tivemos outro curso, como Gabriel Torcado Marques, conhecido como Gabriel Sacristão. E ele fundou um curso, devia ser sacristão, né, da igreja. Uhum. E ele fundou uma escola também ao lado da igreja matriz. A Maria Madalena Sandeville acompanhava de perto a atuação do esposo, também como jornalista, foi colega nosso. Ele foi um dos fundadores do primeiro jornal da cidade, que era o jornal A Cidade de São João, fundada no dia 13 de maio de 1891. Imagina. Olha. Quanto tempo isso, né? Era o primeiro jornal, ela acompanhava, ela ajudava o marido nessa tarefa, mas na época o jornal era só para homem também, coisa de homem só, né? Então o casal Sandeville ficou estritamente ligado ao município de São João da Boa Vista, onde eles se dedicaram
a carreira do magistério público durante mais de 35 anos. Imagina. Somente cogitando se aposentar quando lhes não conseguiu mais, estavam muito cansados, idosos, então eles resolveram se aposentar, né? Antes de se aposentar, eles transferiram para São Paulo. Foi lá em São Paulo, capital, que o custódio Sandeville faleceu em 1913. A esposa dele, a dona Maria Sandeville, acompanhada dos filhos, foi morar na cidade de Caraguatatuba, onde ela faleceu alguns anos depois. Nenhum dos dois, portanto, sepultados aqui em São João da Boa Vista. E quem deu o nome dela para uma das ruas foi o prefeito Henrique Cabral de Vasconcelos, sobre o qual nós já fizemos também um programa aqui falando sobre ele, que foi o fundador do conhecido hoje bairro do DR. Toda aquela região foi o Henrique Cabral de Vasconcelos que foi pioneiro aí de lotear, de fazer ruas e levar melhorias para lá. Bem, Soninha, essas são as informações aí. Espero que tenha atendido os nossos amigos. Sandeville tem muitos parentes aqui em São João. Tem, né? Sim. A filha dele, psicóloga, trabalha no fórum. E a foto aqui que nós conseguimos da dona Madalena Sandeville. Tinha uma cara de brava, hein, Soninha? Tinha mesmo. Olha aí. Mas ela tá de trança lá, ó. Essa foto quem conseguiu foi o nosso amigo Rodrigo Falcone, que a gente agradece aí nos permitir o uso da sua pesquisa, que é sempre muito legal, muito bacana, sempre completa muito as nossas informações, né? Então é isso, Soninha. Deixar aqui um abraço também para Neuza Bertoncelli. Bom dia, Artem. Estou na sintonia e nós estamos agradecidos a você por nos acompanhar aqui. E uma legião de outros amigos que estão nos acompanhando, como eles não se manifestam, a gente também não se manifesta. Sim, mas a gente manda beijo do mesmo jeito. Mas a gente manda beijo para todos os que estão nos assistindo, ouvindo neste momento, e aqueles todos que vão nos acompanhar nas inúmeras exibições que ficam disponíveis pelo Facebook, pelo Instagram e depois de alguns dias também no YouTube, onde você pode rever vários dos nossos programas. Maravilha, professor. Eu vou me despedindo aqui, Soninha. Vamos nos despedir, tá na hora, né? Ó, passamos. Vamos matar. Vamos matar a gente hoje. Hoje nós vamos igual aquele jogo lá que você vou ter que me esconder na casa de alguém aqui, para sair de fininho aqui para ninguém me ver, para eles não verem, né? Gente, beijo, até a próxima edição. Fiquem com Deus. Fiquem todos com Deus, hoje, amanhã e sempre.